Novamente, vamos lá? Desta vez com a aula de História sobre a independência do Brasil, não é? O 7 de setembro, dia da independência. Então, assista um vídeo que preparamos para você. Em seguida, ouçam com atenção a explicação da professora Judite com a atividade de História, respondam direitinho e enviem para a gente, tá certo? No grupo. Estaremos aqui aguardando você. Um cheiro. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro I. A independência do Brasil não foi bem assim, né, gente? A independência do Brasil não foi apenas um ato, ou seja, um grito de independência ou morte, mas sim um longo e complexo processo. E é exatamente sobre isso que Partiu da História de hoje vai falar. Então, roda a vinheta! O processo que desencadeou na independência do Brasil começou, na verdade, lá atrás, em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, fugindo da invasão das tropas de Napoleão a Portugal. É bom lembrar que não era a intenção de Dom João transformar o Brasil em um país independente, mas o fato de toda a corte, toda a administração portuguesa, cerca de mais de 15 mil pessoas virem ao Brasil, gerou mudanças políticas, culturais e econômicas no país, que vão desencadear lá na frente na independência. Por exemplo, assim que chegou ao Brasil, Dom João abriu os portos às nações amigas e estabeleceu ali tratados de comércio, liberando a entrada de produtos no Brasil, acabando então com aquele pacto colonial, ou seja, aquilo do Brasil só comercializar com Portugal. Lembram disso? Temos aí então uma maior liberdade econômica. Anota aí. Dom João também assinou autorização para o estabelecimento de indústrias e manufaturas no Brasil, para impulsionar aí a modernização do país. Fundou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Academia Real Militar, bibliotecas, pavimentou ruas, construiu casas, edificou universidades. Capitanias hereditárias também passaram a se chamar províncias. Criou a imprensa brasileira, dando autorização ali para a publicação de jornais. Olha as mudanças intelectuais aí, com maior circulação de ideias no Brasil. E o Brasil foi elevado em 1815 a Reino Unido de Portugal e Algarves, deixando então de ser uma simples colônia. Tudo isso então modificou a mentalidade das pessoas da época. O Brasil passou então a ganhar muito mais importância. Só que a presença de milhares de pessoas da aristocracia portuguesa aqui no Brasil causou também descontentamento entre os colonos aqui no Brasil, principalmente porque Dom João passou a distribuir cargos e privilégios para os portugueses, deixando de lado então as elites locais, as pessoas aqui do Brasil. Além disso também, para financiar aí os altos gastos da corte portuguesa, o rei então fez o que? Aumentou os impostos, o que óbvio desagradou a todos na colônia. E um dos reflexos direto aí desse descontentamento, com algumas dessas mudanças, foram duas revoluções que aconteceram e também contribuíram para o processo de independência. Foram a Revolução Pernambucana e a Revolução do Porto. A Revolução Pernambucana, ela ocorreu em 1817 e foi provocada pelo descontentamento dos pernambucanos com a centralização do poder na província do Rio de Janeiro. Dom João realmente não estava ali muito preocupado com as outras províncias. Pernambuco nessa época era o maior exportador de cana-de-açúcar do Brasil. E a maioria dos funcionários portugueses estavam na administração de Pernambuco e mantinham ali o monopólio do comércio da cana-de-açúcar. E os pernambucanos também estavam muito descontentes com o aumento aí dos impostos. Isso fez com que eles buscassem a independência e a proclamação de uma república. Queriam também a expulsão dos portugueses. Essa revolução não alcançou seus objetivos aí por tanto tempo, porque até foi proclamada uma república, que durou apenas 3 meses e foi sufocada então pela coroa. Mas a importância dessa revolução foi a de ser um movimento que saiu das teorias da conspiração, saiu do papel. E efetivamente aconteceu. Apesar de não ter dado certo, essas ideias libertárias, do Brasil deixar de pertencer a Portugal, elas permaneceram nas pessoas, permaneceram na sociedade pelos anos seguintes, até a independência do Brasil em 1822. Revolução Liberal do Porto. Em 1820, com Portugal ali completamente livre da dominação de Napoleão, desde 1815, as ideias liberais elas tomaram a cabeça da população portuguesa. Queria subordinar a coroa ao legislativo. O que é isso?
Queriam então uma espécie de monarquia constitucional. Eles queriam também que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia de Portugal e exigiam a volta imediata de Dom João para Portugal. Além disso, também queriam a volta ali daquele pacto colonial, ou seja, queriam que o Brasil voltasse então a depender exclusivamente de Portugal. Em 1821, para acalmar os portugueses e manter o poder absoluto em seus domínios, Dom João resolveu voltar para Portugal, deixando no Brasil o príncipe regente Dom Pedro. A política aqui no Brasil estava muito agitada. Havia 3 partidos políticos: o português, formados pelos funcionários da corte, comerciantes, todos portugueses; o brasileiro, formado pelas elites mais conservadoras, que queriam então a manutenção da monarquia, da escravidão, tudo igualzinho ali como estava, e eram então de maioria brasileira. E havia também o radical, formado por elementos do povo, ali considerados mais radicais, óbvio, queriam uma república, e também eram de maioria brasileira. Dom Pedro e seus aliados eram simpatizantes do Partido Brasileiro. Só que em 9 de dezembro de 1821, chegou um decreto das Cortes de Lisboa que determinava o fim da regência de Dom Pedro e seu imediato retorno a Portugal e a obediência das províncias a Lisboa. Lembrando que as províncias brasileiras na época respondiam ao Rio de Janeiro, não a Lisboa. As Cortes então estavam tirando toda a liberdade do Brasil, tentando nos transformar em colônia novamente. Diante dessa pressão das cortes, o Partido Brasileiro aproximou-se do Partido Radical e os 2 grupos passaram a trabalhar juntos pela independência. Nesse momento, destacou-se a figura de José Bonifácio. Bonifácio escreveu para Dom Pedro uma carta no qual criticava a decisão da Corte de Lisboa, chamando a atenção do príncipe para as decisões prejudiciais ao Brasil. Dom Pedro nomeou José Bonifácio ministro do reino. Pela primeira vez na história, o cargo de ministro era ocupado por um brasileiro. Na cidade do Rio também circulava uma coleta de assinaturas pedindo a permanência de Dom Pedro no Brasil. O documento foi entregue a Pedro no dia 9 de janeiro, com cerca de 8.000 assinaturas, que naquela época era considerado um número muito expressivo de pessoas. Em resposta, Pedro decidiu desobedecer às ordens da corte e permanecer por aqui, pronunciando a frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Esse dia ficou conhecido então como Dia do Fico. Dom Pedro ganhou grande apoio popular com a decisão. Em maio, Dom Pedro aprofundou ainda mais a separação com a corte portuguesa, ao decretar o cúmplice, um documento que determinava que uma ordem da coroa portuguesa só teria validade no Brasil caso recebesse o aval do regente. Porém, a coroa continuava exigindo o retorno de Dom Pedro. Dom Pedro partiu então para tentar acabar com o conflito em São Paulo e entregou o poder a Dona Leopoldina no dia 13 de agosto de 1822, nomeando-a chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil. Só que notícias vindas das cortes em Portugal anulavam todas as medidas tomadas por Dom Pedro. O governo do príncipe foi declarado ilegal e o príncipe deveria regressar imediatamente a Portugal. Dona Leopoldina não teve tempo de esperar pelo marido e precisou tomar uma decisão, na qual foi aconselhada por José Bonifácio. Ela assinou um decreto que tornava o Brasil independente e enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. O papel chegou então a ele no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclamou o Brasil livre de Portugal. Fiquem tranquilos, nós teremos um vídeo exclusivo contando os detalhes aí desse acontecimento, que não foi bem assim como retratado no quadro do Pedro Américo, mas esse é assunto para um próximo vídeo, hein? Temos que lembrar que dos diversos processos de independências ocorridos aí no continente americano, o do Brasil talvez tenha sido menos violento, mas mesmo assim houve conflitos na Bahia, no Pará, no Piauí e na província cisplatina. Na Europa, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825, mediante o pagamento de uma alta indenização e com garantia de privilégios comerciais. O Brasil então se tornou independente, mas diferente do que aconteceu em outros países, ele manteve a monarquia, a elite agrária manteve seus privilégios e a escravidão foi mantida. Porém, foi conquistada aí a tão sonhada soberania, onde podemos fazer nossas próprias leis e definir nossos caminhos como uma nação livre. Bem, pessoal, na atividade de História essa semana, a primeira questão diz: marque um X a resposta correta. Letra A. Nossa pátria chama-se Brasil, Portugal ou São Paulo. Letra B. A independência do Brasil foi proclamada no dia 17 de novembro, 21 de abril ou 7 de setembro. Letra C. Quem proclamou a independência do Brasil foi Pedro Álvares de Cabral, Dom Pedro I ou Dom Manuel. Número 2.
Pinte a faixa que contém a frase que Dom Pedro exclamou quando proclamou a independência do Brasil. Nós temos aí abaixo do desenho 3 frases. Vocês vão pintar apenas a que ele proclamou, ok? A número 3, você vai pesquisar sobre nossa pátria e responder as perguntas abaixo. Qual o nome da sua pátria? Em que dia é comemorada a independência do Brasil? Onde e quando ocorreu a independência do Brasil? Quem deu o grito da independência? Por quê? E anote a frase que marcou a independência. É apenas isso que vocês irão fazer nessa atividade da primeira página, certo? Na segunda parte, tem cole uma gravura referente à independência. Você vai pesquisar e vai colar uma gravura referente. Número 4. Responda as questões 1, 2 e 3. A número 1. Após a expulsão dos franceses de Portugal, a população portuguesa começou a exigir que Dom João permanecesse no Brasil, retornasse a Portugal ou proclamasse a independência do Brasil. Número 2. Por que os comerciantes portugueses estavam insatisfeitos com a abertura dos portos brasileiros promovida por Dom João? Então, isso daí você vai responder com suas palavras, tá certo? Associe o acontecimento do ano de ocorrência. Você vai colocar na letra A, B, C e D essas datas. Então, você assista o vídeo novamente, tá certo? Que lá vai estar explicando bem direitinho. Quem não teve acesso ao vídeo por algum motivo, dá uma olhadinha na internet que você vai conseguir, tá ok? Nessa quinta questão, nós temos aí o hino da independência do Brasil. Então, encontre as palavras sublinhadas no caça-palavras abaixo. Ou seja, nós temos aí na primeira estrofe 3 palavras: pátria, liberdade e horizonte. Então, você vai localizar essas palavras no caça-palavras, tá certo? Aí, no outro estrofe, brasileira, livre Brasil. Você vai localizar essas palavras. A sexta, completa a cruzadinha e, em seguida, os espaços em branco. Você vai ter que ler as charadas que estão do outro lado. Diz assim: muitos brasileiros lutaram pela independência do Brasil. Aí já tem aí a número 1, a letra A, que é a independência. Você vai lendo todos que tem na folha seguinte e você vai conseguir responder essa cruzadinha, tá certo? É só ter bastante atenção e calma. Como eu falei para vocês, tem aí da letra A até a letra O, tá certo? Então, vocês leiam direitinho, prestem atenção, assistam o vídeo novamente que vocês vão conseguir responder a cruzadinha número 6. E, por fim, pinte a bandeira do Brasil, certo? Deixa ela bem pintadinha, bem colorida, bem bonita. Se alguém ainda quiser fazer alguma colagem, tá certo? Fique à vontade. Respondam, tirem as fotos e mandem para nós no grupo que estaremos aqui aguardando ansiosas. Tanto eu, como Judite e a professora Luciana. Recebam o nosso abraço e o nosso carinho.